palavras da responsável missionária Marina Aparecida Jesus Santana de Aventura Pereira. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos aqui hoje, para a gente aprender um pouquinho mais sobre o culto do paraíso terrestre. O nosso responsável, reverendo Túlio, mandou um forte abraço, agradecendo a participação de vocês. E eu não vou ficar enrolando, porque hoje tem gente mais especial para estar falando com a gente, Então, vou chamar aqui o ministro Luiz Fernando Pietro, que vai conversar conosco, e nos passar excelentes e maravilhosas orientações. Por favor, sensei. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, a Meixo Sama, essa permissão de estar hoje aqui. É a primeira vez que venho ao Juris Center Assunção. Eu estou desde janeiro de 2022 como responsável do Juris Center São Caetano do Sul. Então, eu fiquei 12 anos dedicando na sede central e agora, a partir desse ano, tive a permissão de retornar à difusão, Eu, antes da sede central, dediquei no Mato Grosso, dediquei no interior de São Paulo e dediquei em Minas Gerais. E aí depois fui transferido para a sede central no ano de 2009 e fiquei até 2021. Aí, em janeiro de 2022, estou recebendo essa nova oportunidade de estar à frente de um Juris Center, cuidando de pessoas, expandindo a obra divina. E fiquei muito feliz porque estava junto com o reverendo Túlio na sede, ele secretariando o presidente, e eu faço parte da comitiva também, por causa que eu cuidava da experiência de fé. E aí ele veio para a BCDM e eu já vim atrás em São Caetano, Então, estamos continuando juntos aí servindo. E ontem ele esteve em São Caetano do Sul, foi uma preparação, esse estudo que eu vou apresentar, ele fez ontem para todos nós, lá no Juris Center São Caetano. Então, ontem, para mim, começou realmente o início dessa preparação do culto, Até mesmo com os formulários que a gente vai explicar aqui. Então, hoje, o meu objetivo é também estar passando esse estudo dessa data tão especial, que é o culto do paraíso, para todos vocês. E aí, a partir de hoje, termos o objetivo de chegar a todos os membros, essa oportunidade de preencher o formulário, de participar do culto, de peregrinar o solo sagrado, enfim, tá ok? Então, nós vamos fazer um estudo, são 3h20, até 6 horas a gente termina, tá tudo tranquilo, Tudo certo. Obrigado. Mas é brincadeira. Vamos lá. Depois, só registra com uma foto, porque aí eu mostro para o reverendo que eu vim trabalhar mesmo. Então, você tira a foto de mim aqui falando, tira a foto do público, tá bom? Para falar, você foi lá mesmo? Era sábado, tranquilo. Bom, ontem o reverendo Túlio, ele é muito eloquente para falar, então ele não teve apresentação nenhuma, ele falou no gogó 1 hora. Mas eu fui me preparar para esse estudo e eu estava falando com a Marina que eu encontrei um estudo que já tem um tempo, mas esse conteúdo não é antigo, porque a nossa fé é dinâmica, mas esse estudo de imersão ele é permanente, Então, por isso que eu trouxe ele aqui para vocês, tá bom? Então, o que nós vamos conversar? Vai ter uma introdução, um pouquinho do mundo atual, 15 de junho de 1931, significado dessa revelação, preenchimento do formulário e a prece de agradecimento, que é o que nós estamos fazendo diariamente com a orientação do reverendo, tá bom? Deixa eu pegar aqui, vou para cá. Muito bem, então vamos lá. Bom, como introdução, logicamente que todas as nossas orientações, elas devem sempre estar embasadas em ensinamentos de Meixo Sama. Ele é o grande mestre, o grande orientador. Então, tudo que a gente fala é muito importante
estar sempre embasado no ensinamento. Ontem até o reverendo falou desse propósito que nós temos que ter de, antes de tomar qualquer decisão na nossa vida, consultar o ensinamento. Seja uma decisão de ordem financeira, seja de ordem familiar, seja de trabalho, sempre busque o ensinamento antes de tomar decisão. Nunca evite a precipitação, evite tomar no imediatismo alguma decisão. Aí depois vai no ensinamento e fala, se eu tivesse lido o ensinamento antes. Então a gente precisa criar muito isso. Então eu parto do princípio que tudo que nós vamos falar está no ensinamento de Meixo Sama, senão vira achismo, né? Então, isso que eu gosto de trazer sempre o ensinamento. E como é o culto do paraíso terrestre, fazendo uma pesquisa, no ensinamento que a Igreja Messiânica Mundial, ele fala, a Igreja Messiânica Mundial cria e difunde uma cultura espiritual em interação com o desenvolvimento da cultura material, tendo por finalidade o advento do paraíso terrestre. Então aqui já fala que a gente difunde a espiritual e a material, e a nossa finalidade é o advento do paraíso. Nesse ensinamento, o movimento da formação do paraíso por meio das flores, ele é mais enfático. O objetivo da nossa religião é a construção do paraíso terrestre. Mas o que seria ele? Sem dúvida, é um mundo em que a verdade, o bem e o belo são praticados em sua totalidade. Então, são dois ensinamentos que já deixam claro, finalidade e objetivo da igreja é esse paraíso. E aqui ele fala do paraíso sendo esse mundo de verdade, bem e belo. Esse altar aqui, ele representa essa trilogia, né? O altar aqui é grande luz, intensa, clara, do verdadeiro Deus. Isso que está, literalmente, cada letra simboliza isso. A primeira letra é grande, a segunda letra é o Oricari, né? A segunda letra ali é o símbolo que cada um carrega no peito. A terceira é a de claridade, a quarta é verdade e o quinto é Deus. Então esse altar, essas letras simbolizam, né? Grande luz intensa, clara, do verdadeiro Deus, do único Deus, do Deus Criador. Então esta aqui é a verdade que nós acreditamos. Aqui é o bem representado pela figura do fundador, que foi Meixo Sama. Então ele representa esse bem por tudo que ele passou e por ter buscado uma saída e encontrado a missão dele. E hoje a gente está aqui em 2022 divulgando seus ensinamentos. E o belo representado pela arte da Ikebana, né? Que é justamente para purificar o ambiente, o nosso sentimento. Então o nosso altar já simboliza isso. Verdade, bem e belo. Tá certo? Então o paraíso terrestre é esse mundo aqui, que nós temos que buscar praticar isso, não só aqui, mas na nossa casa, na sociedade, né, para todas as pessoas. Tá bom? Então vamos lá. Então, a maioria das pessoas, outro ensinamento, toma por um sonho descabido o objetivo da nossa igreja, construir um mundo sem doença, pobreza e conflito, ou seja, o paraíso terrestre. Então aqui, essa é uma grande realidade, quando até mesmo o messiânico fala, tá, você fala de paraíso, mas paraíso, será que isso vai acontecer? E aí ele já faz uma colocação de paraíso como esse mundo sem doença, pobreza e conflito. O inverso, um mundo de saúde, prosperidade e paz. Então, paraíso terrestre, um mundo de saúde, prosperidade, paz, verdade, bem e belo. Certo? Então, explicar bem esse conceito. Então, aqui, muitas vezes, nós nas purificações, nós acabamos até desconfiando que seja possível alcançarmos isso na nossa vida. Mas esse é um objetivo muito forte que todos nós temos que ter. Purificação vai acontecer, mas a purificação é para limpar e ficar limpo, e aí a gente conseguir alcançar a verdadeira saúde, prosperar e ter paz e felicidade. Certo? Aí, no ensinamento doutrina, o que ele fala? Nós, messiânicos, cremos em Deus Supremo, Criador do Universo. Cremos que desde o início da criação, Deus objetivou estabelecer o paraíso na Terra e tem atuado continuamente para a concretização desse objetivo. Aí aqui a gente já aprofunda que
Deus, Criador do Universo, desde o início objetivou estabelecer o paraíso na Terra. Aí se a gente for estudar mais profundamente os outros religiosos, as outras religiões, mas se Deus é um só, caminhos são vários, cada religião também, de alguma forma ou de outra, deseja corresponder a esse objetivo, que é de Deus. Então não é da igreja, não é da outra instituição religiosa. O objetivo desse paraíso na Terra é o objetivo de Deus, Criador do Universo, desde o início da criação. Então isso é importante nós entendermos. Então nós não estamos falando, nós podemos usar o termo paraíso terrestre, outro vai falar o reino dos céus na Terra, não é? Cada um tem às vezes a denominação que vai dar. O pavilhão da doçura e assim por diante. Mas esse objetivo é de Deus. E aí nós somos o quê? Instrumentos para poder, como falou o mestre da obra Meixo Sama, a gente somos os operários para poder isso fazer acontecer nesse mundo. Tá bom? Tudo bem até aqui? Indo bem a linha de raciocínio. Então nós estamos fixando bem esse paraíso terrestre. Tá certo? Aí nós vemos aqui o mundo atual. Catástrofes naturais, doenças e epidemias, incremento de guerras, conflitos urbanos, violência nunca vista. Isso eu venho falar de paraíso terrestre. Tem que ter fé mesmo, não é? Porque essa é a realidade que nós estamos vendo. Tudo bem? Por favor. Tem aqui. Obrigado. Então, seja bem-vindo. Então aqui, essa realidade do mundo atual, ela é assustadora. Né? Veja só. Né? Eu peguei algumas imagens aqui. Isso aqui é a imagem que liga o jornal, nós assistimos. Né? Aí tem incêndio, a guerra, né? Violência. Lembram desse caso? Terrível, não foi? Então essa é a realidade que nos cerca hoje, que estamos aqui falando de paraíso terrestre. Todas essas situações e inúmeras outras. Por isso que também nós precisamos saber o que a gente assiste, né? O que é bom ver, o que é bom respeitar, mas não ficar envolvido nisso. Existem programas que elevam o nosso espírito e programas que denigrem. Então a gente precisa ter esse bom senso também, né? Mas é uma realidade. E aí, até hoje a humanidade não encontrou o caminho. Essa é a grande verdade. E podemos dizer que, pelo contrário, o mundo vem piorando e a vida tem aumentado o sofrimento. Isso é algo que não podemos negar. Mas graças a Deus e a Meixo Sama, que nós estamos num caminho que está querendo ensinar a todos o contrário. Que é possível sim superar todas essas adversidades, né? Então, quem que apareceu na nossa vida? Meixo Sama, fundador da Igreja Messiânica Mundial. Ele é o grande responsável de estarmos aqui. Ele é o grande responsável por tudo que passou, por todas as situações que ele enfrentou na vida. Elas serviram como um meio para ele buscar um caminho, buscar uma resposta. E nessa resposta ele se deparou com a missão dele e conseguiu compreender que tudo aquilo que ele tinha passado era para que ele pudesse hoje passar para nós essa verdade, esses ensinamentos. Para a gente transformar esse mundo que a gente acabou de ver num outro tipo de mundo, um mundo de paz, de saúde, de prosperidade. Certo? Então aqui, no dia 15 de junho, né, entrando no culto do paraíso, ele recebeu essa mensagem, né? No dia 15 de junho, vá ao templo Nihonji, no Monte Nokogiri, no estado de Chiba. Seguindo a vontade do Altíssimo, imediatamente o fundador iniciou os preparativos. Isso aqui é interessante, né? Porque muitas vezes nós recebemos até uma intuição e não seguimos ela. Ficamos teimando, né? E isso também é muito importante, a obediência. Então, quando ele teve essa mensagem, ele já
imediatamente iniciou os preparativos. A comitiva que acompanhou o fundador era composta por 20 homens, entre os quais 2 fotógrafos e 8 mulheres, totalizando 28 pessoas. Então essa foi a comitiva da época que Meixo Sama recebeu essa mensagem, essa intuição, e aí ele se dirigiu para esse templo. Aqui, no templo Nihonji, que chama Templo Nascente do Sol, né? Quando vocês forem no Japão, vocês vão andar nessa escadinha aqui, que já está bem melhor dessa época, né? Mas esse é o caminho, né? Vai de ônibus e depois aí sobe esse caminho que Meixo Sama fez. Então esse caminho aqui, imagina às 3 da manhã, como não conseguia dormir tranquilamente, o fundador levantou-se. Logo em seguida, a comitiva, de lanterna na mão, partiu pelo escuro caminho úmido rumo ao topo da montanha. Então isso foi uma foto realmente que mostra o caminho que eles seguiram, seguindo essa orientação divina de subir ao templo do Nihonji, né? E aí, quando chegou lá em cima, né? No momento em que estavam chegando ao topo da montanha, na linha longínqua horizonte, junto ao mar, o céu começava a clarear. Em direção ao sol que se levantava, rompendo o alvorecer, entoaram a oração a Matsunorito. Não há adjetivos que possam qualificar a misteriosa sensação espiritual do fundador, que sussurrou para si mesmo. Algo de misterioso ocorreu. Então, quando chegaram ali, essa oração a Matsunorito é uma oração milenar do Japão. Ela não é uma oração escrita por Meixo Sama. Ela não é uma oração que é da Igreja Messiânica. A Igreja Messiânica, o Meixo Sama, ele absorveu essa oração para a nossa liturgia, porque ela é uma oração cujos fonemas espirituais têm o sentido de purificar o ambiente, o sentimento, o coração das pessoas. Por isso que é uma oração muito milenar e forte. E neste momento que ele sobe, o dia clareando, né? Ali o sol se levantando, eles entoaram a oração, e na hora da pausa da oração é o que ele veio dividir conosco, essa misteriosa sensação, algo misterioso ocorreu. Então essa pausa da oração, todo dia que nós fazemos oração, outro dia no culto lá no Joy Center eu falei, os senhores sabem o que tem que fazer na pausa da oração? Por exemplo, no dia do culto mensal de agradecimento. Esse dia não é para pedir nada, é culto mensal de agradecimento. Então esse dia é para agradecer. Agradecer a Deus a vida, a proteção, a saúde, a família, a purificação. É só agradecer. Então a hora da pausa da oração tem que saber o que mentaliza. Quando está diariamente aqui, abre a unidade, vai fazer a oração do culto matinal. O que faz na pausa da oração? Agradece a permissão de estar aqui, participando desse culto matinal, iniciando o dia, iniciando a semana, e se coloca à disposição para que Deus, Meixo Sama, o mundo espiritual, conduza as pessoas que precisam dessa luz para ser felizes. Então, essa é a mesma mentalização, quem faz de manhã, todo dia, segunda, terça, quarta, tem que ser também bem claro. Senão a pessoa aqui está rezando, abrindo a igreja para o culto matinal, pedindo para ela. Então ele já está fora totalmente da sintonia. Então esse momento da oração, naquele momento, ele teve essa sensação, algo misterioso ocorreu. Então por isso que esse dia 15 de junho se tornou esse dia do culto do paraíso. Porque o que ele sentiu? Que uma grande transição passaria a se manifestar no mundo terreno. Né? Que é justamente o que a gente fala, transição da noite para o dia. Então aqui, aquele dia Meixo Sama denominou revelação divina da transição da era da noite para a era do dia no mundo espiritual. Essa transição começou primeiramente no mundo espiritual a partir do dia 15 de junho e está se refletindo pouco a pouco no mundo material. Chegar à era da transição do mundo infernal das trevas para o mundo paradisíaco da luz. Em outras palavras, a era do alvorecer, algo totalmente inédito, nunca pregado por alguém até então. É a ocorrência de uma grande, assustadora, terrível e alentadora mudança. Então, esse dia 15 de junho não é um dia comum, um dia qualquer para nós messiânicos.
É um dia de muito, mas muito significado. Justamente por essa colocação que ele faz, né? Mundo das trevas, um mundo de doença, de pobreza, de conflito, de mentira, de enganação. Para o quê? Para um mundo de luz, de claridade, de verdade, de altruísmo, de amor. Então nós, messianos, temos que buscar viver esse universo e levar esse universo para as pessoas. Nesse mundo real que a gente vive de conflito, de dificuldades. Nós precisamos, como messiânicos, sermos esse elemento diferenciado. Então, aqui, quando ele fala, é a ocorrência de uma grande, assustadora, terrível e alentadora, por quê? Porque realmente nós estamos hoje à mercê de situações que realmente são assustadoras. Mas tudo isso é um processo de purificação, de limpeza. É essa transição. Para construir o prédio velho, tem que limpar o terreno, destruir, limpar, para poder construir o prédio novo. Aqui não está preparando tudo para poder receber o presidente, se Deus quiser? Ué. E então tem que limpar o que está sujo, colocar em ordem. Por quê? Porque onde tem limpeza, tem claridade e entra a luz. Onde tem sujeira, não entra a luz. Às vezes a gente dedica tanto na igreja, tem um anjo de altar na igreja, mas em casa está um horror. Aí depois fala, eu dedico e não melhora. Ou quem está em casa que não é membro, fala, você vai na igreja, nada melhora aqui, mas porque não pratica em casa. Mas na igreja é uma beleza, né? Então é isso que a gente precisa entender. Tudo que a gente aprende aqui, temos que levar para a nossa vida lá fora. Certo? Então esse momento aqui da revelação, Meixo Sama falou, era da noite é essa característica, era do dia é o que a gente tem que buscar. E aí, né, transição da noite para o dia, então, dia é regido pelo sol, saúde, prosperidade e paz. E noite, a característica pela lua, escuro, doença, pobreza, conflito. Então essa é a grande transição que todos os dias aqui nós estamos se deparando. 90% das pessoas que vêm na igreja está doente, está com conflito ou está com dificuldade financeira. 10% fala assim, estou procurando um caminho, mas a priori está tudo bem comigo, faço minha academia, estou legal, não tenho problema de conflito e dinheiro eu estou conseguindo pagar minhas contas. Isso é a minoria. A maioria está purificando de alguma forma. Mas isso, graças a Deus, que é a maneira que, por esse sofrimento, Deus abre uma porta, que é essa aqui. Agora, o que nós não podemos é negligenciar isso para as pessoas. Muitas vezes nós não vemos uma situação e não indicamos, não falamos para a pessoa. Então, isso que a gente precisa estar se ganhando essa força todos os anos, para não ter timidez. Nós precisamos falar. Se vai resolver o dela ou não, aí é ela com Deus, mas eu fiz minha parte. Eu falei, olha, existe um caminho, eu fui lá, melhorei minha vida, quem sabe você não melhora. Olha, essa oração eu recebi uma vez e foi muito bom para mim. Eu faço hoje essa oração. Você deseja receber? Quer experimentar? É simples, não é complicado. É ser verdadeiro e simples. Entendendo que o nosso propósito, nós estamos aqui, Meixo Sama criou essa igreja, fundou para a gente buscar na nossa vida saúde, prosperidade e paz. Ou seja, viver o paraíso aqui. Não adianta você fazer tudo para poder, quando morrer, ir para o paraíso. Não, tem que buscar o paraíso aqui, junto com os seus, na sua vida. Certo? Então, essa é a essência desse culto aqui que a gente comemora, né? Então aqui, desde o início dos tempos, o ser humano busca alcançar seu maior desejo, a felicidade. E por felicidade entendemos a ausência de sofrimentos. Ou seja, a grande busca é a extinção do sofrimento. Só que tem muitas pessoas que vêm no Jorei Centro, que estão sofrendo, que melhora recebendo Jorei, que melhora fazendo dedicação, que melhora praticando a leitura e ensinamento, que supera aquele sofrimento que o trouxe aqui. E aí o grande ponto é esse. Na hora de agradecer, muitas pessoas o fazem com muita felicidade, muito obrigado, estou muito feliz. Às vezes até recebem o Ricário, mas depois dão as costas e voltam para o egoísmo. Ou nem chegam a receber o Ricário e agradecem, muito obrigado, e vai embora.
Então isso acontece demais. E aí a gente fica sofrendo e eles são ingratos. Então a questão não é a gente sofrer não. Tá? Todo mundo quer ser feliz. Mas Meishu Sama, e isso que me chamou a atenção, foi um dos únicos que mostrou que sofrimento a gente precisa ver como purificação. E toda purificação tem a sua causa, que normalmente é mais espiritual do que física. Então nós precisamos buscar a causa de tudo que nós passamos, seja conflito, seja financeiro, seja doença, no plano, no campo espiritual. E aí deixa de ser sofrimento. Porque muitos de nós, eu sou o único membro da minha casa. Quantos antepassados talvez nem buscaram, nem conheceram Deus, nem tiveram religião? Como também deve ter pessoas da minha linhagem, tanto paterna como materna, que serviram Deus, que foram úteis. Então, eu tive essa permissão de encontrar esse caminho. Já tem meu irmão que não tem fé nenhuma, que está purificando, que está cheio de dificuldade. E às vezes não tem força de poder buscar, por mais que a gente luta, que a gente pega na mão, mas a pessoa também tem que esticar a mão e querer ajuda, não é assim? Então, graças a Deus, hoje, na messiânica, nós não devemos encarar nada como sofrimento. Sempre como uma purificação que Deus está nos concedendo. Para quê? Para que aprendamos, para que se fortalecemos, para poder superar. E superando, saber ensinar outros a superar também as suas purificações. Então, essa palavra aqui, sofrimento, não deve ser uma palavra que está sendo usada, que se usa aqui dentro. Quando a pessoa chegar e está sofrendo muito, a gente fala, bom, agora vamos mudar o verbo, se ela está purificando. E purificar, quando purifica, vai ficar puro. Então, vamos estar junto com você para superar essa situação e aí ganhar felicidade, que é o objetivo de todo mundo, ser feliz. Só que ser feliz não é só resolver o meu problema financeiro. Tem que ter essa felicidade completa, que é saúde, prosperidade e paz. Tem gente que tem todo o dinheiro e não tem felicidade. Tem gente que tem saúde, mas não tem condição financeira. Tem gente que tem paz e não tem dinheiro. Tem tantas situações que é uma mistura, né? Então, eu acho que felicidade é essa coisa completa. E não só nós, mas também os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que nos cercam, né? Então, esse é um ponto muito importante que eu queria destacar aqui, que é essa palavra sofrimento. Vamos sair fora desse verbo aqui, sofrer. Nós estamos tendo a noção, como Meishu Sama, da importância de quê? Purificar para ser feliz, para poder ultrapassar tudo que cada um está vivendo. Tá certo? E aí, para isso que veio a existência do Jorei. O Jorei marca a chegada dessa transição. É o grande ponto, é a grande ferramenta que Meishu Sama nos revelou. Né? Até coloquei aqui alguns ensinamentos. Né? Jorei é o nome dado à comunicação de energia espiritual, a luz divina, para a purificação do corpo espiritual do ser humano e o despertar de sua natureza divina. Então é uma energia espiritual. O Jorei prepara o ser humano para que ele possa atravessar o próximo período crucial, algumas vezes chamado de juízo final. O que nós vivemos aí há 2 anos agora com essa pandemia? Era um juízo final, era um processo que quantas vidas foram ceifadas com essa purificação. Hoje mesmo atendi uma pessoa de manhã no Jorei Center, vivendo o quê? O conflito da herança que o esposo deixou, da pensão. Aí ele tinha uma filha, e essa filha que é a parte do direito dela. Essa senhora, que é a esposa do senhor, que não é mãe dela, porque ele já tinha esse casamento, mas ela casou com ele, compraram, mora nesse imóvel. E aí eu falei, mas todo esse sofrimento é fruto dessa cobrança que essa filha quer. Mas ele faleceu de quê? De Covid. E eu falei, e a senhora ficou com ele todo o período? Ficou. Ela agradeceu por a senhora ter cuidado do pai dela? Não, né? Morreu, quero minha parte. E aí começa a criar um inferno na vida dessa pessoa.
Mas aí você tem que falar para ela, então vamos agradecer, porque graças a isso que a senhora está aqui. Porque se estivesse tudo bem, nem aqui a senhora estaria, de repente. Então isso que está fazendo a senhora não dormir e ter as situações. Então agora eu quero dizer, chega, isso não é um sofrimento, isso é uma purificação que tem origem no egoísmo, tem origem em tantas coisas que a gente vai descobrir. Mas a senhora está aqui, então vamos, senhora, fortalecer, vamos começar a entender as causas para a gente conseguir merecer de Deus que essa coisa se harmonize. E aí, que essa moça também receba a luz para poder ver de outra forma. Né? E se caso realmente tem direito, está tudo certinho, se a senhora vender, dá a parte dela com gratidão. Então vamos... Mas, nossa, ela falou, puxa... Graças a Deus eu estou sentindo mais leve. Então nós não podemos descer e ficar junto, abraçado no sofrimento. Nós temos que trazer a pessoa para um outro nível. Mas para isso nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter essa forte crença. Né? Então por isso que o Jorei, ele vai dar força. Então o que ela tem que fazer? Vir toda semana, começar a receber Jorei. E aí nós vamos começando a conversar mais profundamente. No primeiro dia não dá para conversar tudo. Tem que ir gradativo também. Né? Aí ele fala, a luz do Jorei é sempre poderosa no mesmo nível, mas é influenciada pela dedicação, sinceridade, humildade, amor e fé daquele que o ministra. Então, a luz do Jorei, começar a chover ali, nós todos sair ali, vai molhar igual. Eu, ministro, Marina responsável, Dona Midori, dedicante, Maria Imaculada, responsável do ensino. Todo mundo vai molhar igual. Então, a luz também é igual. Agora, qual que é a diferença? Eu queria receber Jorei com o ministro, queria receber Jorei com aquela pioneira. A mudança é isso aqui, ó. Dedicação, sinceridade, humildade, amor. Isso que faz a diferença de uma qualidade do Jorei. Tem pessoa que vem no Jorei Centro, ministra Jorei, preocupado com os seus problemas. A hora que você sentar aqui para levantar a mão para o outro, é para esquecer de você. Então, esse momento que você pede permissão para ministrar o Jorei, é para que essa transição aconteça na vida daquela pessoa que está sofrendo. Então, que essa transição da noite, de tudo isso que trouxe ela até aqui, seja a doença, seja o conflito, seja a purificação financeira, ela consiga realmente ter força de enxergar que há luz no fim do túnel, que há possibilidade de ganhar saúde, prosperidade e paz. Então, naquele momento, quando a gente une as mãos e pede permissão a Deus, que nos utilize e que essa luz ilumine e faça feliz essa pessoa, aí tem que levantar a mão e tem que esquecer de você. É difícil, né, ser um papel em branco, mas esse é o treinamento que nós precisamos ter. E aí esse sentimento de amor pelaquela pessoa, que ela seja realmente, né, essa humildade, eu sou um canal. Agora mesmo recebeu 3 pessoas, o Ricardo lá de São Caetano. Hoje eu encontrei a pessoa. Você acredita que ela recebeu o Ricardo e ela ainda está com vergonha de sentar para ministrar? Então ela recebe Jorei. Eu falei, você está ministrando Jorei? Não, ainda não. Eu falei, como ainda não? Você já recebeu o Ricardo? Ela falou, não, ministro, mas ainda não. Aí eu falei, então vem cá, ministra Jorei para mim. Eu falei, senhora, a senhora não recebeu o Ricardo? A senhora saiu agora do banquinho para a cadeira. Isso que é a diferença. Quem senta no banquinho não tem a permissão porque não tem o Ricardo. A senhora recebeu o Jorei e ela era uma mulher muito inteligente, uma mulher que tem tudo, já fez estudos, mas essa questão do Jorei para ela foi interessante porque foi quando eu falei para ela, por que a senhora quer entender tudo com a razão? A senhora é muito inteligente, mas o que faz a senhora vir para cá? Aí ela falou, só está uma pergunta que eu não consigo responder. Eu falei, porque tudo você quer que ter resposta, né? Aí ela falou, pois é, mas eu acordo com uma vontade de vir. Eu falei, então, tem coisas da parte de Deus que a gente não vai explicar. Tem uma frase que eu gosto muito que ele fala assim, aquele que considera o mundo espiritual inatingível pela sabedoria humana é um ser esclarecido. Tem coisas que não é para o nosso nível compreender. Nós precisamos sentir, agradecer e ser obedientes. É isso que a gente precisa. Então, aí ela falou, então, ministro, o Jorei não é uma troca. Eu falei, não é uma troca. O Jorei é um ato de amor. Você veio aqui, você
toda a situação que te trouxe aqui, você estava fazendo caminhada, entrou aqui porque alguém te falou, porque você contou num salão que estava sofrendo, enfim. A forma, mas você veio. Quando veio, começou a receber, chorei. Começou a conversar, começou a ter atenção, começou a ter carinho. O teu problema resolveu? Não 100%, mas você já é outro. Agora que você percebeu isso, quer melhorar mais? Vamos também fazer para os outros, vamos servir. Vamos deixar um pouco essa purificação e vamos se dedicar a crescer espiritualmente, se fortalecer. Quando você vê, você evoluiu, o problema está aqui, mas você já está em outro nível, então ele nem mais te atinge. Então, aí agora, falei, então faça favor hoje. Eu quero receber um jorei com você. O jorei é a luz de Deus, você é um instrumento. Então não é energia sua, né? É uma energia espiritual, luz divina. Então a gente é apenas um canal. Então vamos lá. Aí, nossa, tremeu um pouco lá, mas ministrou o jorei meu. Aí a partir de agora a senhora manda para... Então aqui, o jorei não é uma simples técnica para a cura das dores físicas. Isso acontece muito nas nossas famílias. Só ministra jorei na hora que está ruim, na hora que está com dor. Mas todo dia, esse ato de amor, de querer que o outro seja feliz, que realmente ele possa atravessar as situações que ele vive, os conflitos. Só na hora que está com febre, aí vai lá e ministra jorei. Então aqui ele diz, o jorei não é uma simples técnica para a cura. O jorei destina a despertar da alma do ser humano para o poder do Supremo Deus, que pode transformar através da sua luz as vidas egocêntricas em vidas nele centralizadas. Então o jorei é um ato para mostrar que Deus existe. Esse que é o grande, é o ponto forte do jorei. Ele mostra a existência de Deus para a pessoa, né? Então o jorei que veio como a grande ferramenta aí da nossa igreja. Temos inúmeras outras dedicações, mas o jorei, faltou o jorei, o restante não tem como praticar. Então aí vem a pergunta: o que falta para sermos felizes? O que falta para que nós nesse ano tenhamos felicidade? E aí tem o grande ensinamento de Meixo Sama: se não fizermos a felicidade do próximo, não poderemos ser felizes. Acredito que o meu maior objetivo, o paraíso terrestre, meu maior objetivo, estará concretizado quando meu estado de espírito encontrar ressonância e expansão no coração de todos os homens. Então, o que era o estado de espírito de Meixo Sama? Logo que acordava, já pensava como é que está minha família, como é que estão as pessoas que me servem, meus subordinados. Esse era o estado de espírito de Meixo Sama. Tem gente que agora não dá nem bom dia para a esposa. E depois, quando vem no altar, é todo maravilhoso. Mas em casa não consegue nem cumprimentar um filho, abraçar, beijar e vice-versa. Então, o que é o estado de espírito de Meixo Sama? O estado de espírito de Meixo Sama é o quê? Que todos alcancem o paraíso na vida, o paraíso terrestre. E esse paraíso terrestre a gente já viu lá. Um mundo de saúde, prosperidade, paz, de verdade, de bem, de belo. Esse é o paraíso terrestre. Por isso que nesse culto, qual que é a nossa principal missão no formulário? Colocar o nome das pessoas que nós desejamos conduzir realmente. Tem gente que todo ano coloca o nome de parente que nós não temos nem esperança que esse trem vai mudar. E a gente coloca o nome. Coloca o nome com sinceridade de quem a gente deseja acompanhar, conduzir. Pode colocar de parente, mas muda o teu sentimento. Porque às vezes você coloca e fica com esse sentimento que nada melhora na vida dele, que ele não muda, que ele não aceita, que ele é teimoso. Olha o sono que você está colocando para essa pessoa. É um sono horrível. Então, se você colocar o nome daquele parente, muda o teu sentimento e com amor, sem a tua força, como um instrumento, né? Que esse sentimento que Meixo Sama tanto ensina, quando ele fala assim: quando eu vi uma pessoa sofrendo, eu não conseguia me conter, já meu sangue fervia, eu queria fazer qualquer coisa para ajudá-lo. Às vezes a gente tem facilidade de fazer isso com um vizinho, mas não tem com um primo, com um sobrinho, com uma irmã. Essa é a realidade. Família é um grande desafio. A gente ama e odeia na mesma proporção, porque não aceita, não escuta, não é assim?
Mas às vezes tem um vizinho, tem alguém que Deus está colocando no nosso caminho. Uma vez o reverendo falou isso para mim, porque como eu fui muito tempo o único membro da minha casa, eu falei um dia, reverendo, por que eu não posso encaminhar pai, mãe e tudo? Ele falou, porque 1000 não vem antes de 1999, quem você pensa que é para orientar seu pai e sua mãe? Você veio depois. Agora, o teu sentimento, a tua gratidão por eles terem te permitido ingressar na fé, servir a igreja, e o teu empenho com as pessoas que Deus coloca no seu caminho. Porque às vezes a gente fica tão preso só de encaminhar quem que a gente quer da nossa família, que Deus às vezes coloca situações e nós deixamos passar, porque está preso no nosso apego. Então esse momento aqui é muito importante, a gente vai ver aqui o formulário, os nomes, assumir esse compromisso de rezar, de se empenhar para conduzir essas pessoas. Não, deixo claro que não é porque não possa pôr parentes, mas às vezes fica pondo parente e você mesmo não faz o empenho. E às vezes com uma pessoa estranha, você vai convidar para o culto, você vai convidar para o mutirão, você vai falar, olha, tal dia eu estou na igreja, eu gostaria muito que você me acompanhasse. Esse é o sentimento. Então, para ser feliz, o Meixo me ensinou, é fazer a felicidade do próximo. Por isso que quando vem dedicar, vai ministrar Jorei, tem que lembrar sempre desse ensinamento. Esse momento aqui não é para mim, é para essa pessoa que aqui chegou. Ela sai daqui diferente. Meu pai sempre me ensinou, vai no açougue, estou esperando que traga carne. Vai na padaria, estou esperando que traga pão. Vai na igreja, estou esperando que você volte melhor. Vai na igreja, volta pior do que saiu de casa, ou essa igreja não é para você, ou você não segue as orientações que ela te passa. Bem claro. Né? Então minha mãe era católica, ia na igreja, ia tudo que era igreja, e quando voltava, reclamando, lamuriando, meu pai observava isso e só falava, tá vendo? Aí foi para o espiritismo, nossa, melhorou 50%, começou a se doar, se encontrou caridade, e depois, nesse percurso, encontrou a religião da Umbanda, e foi 18 anos umbandista. E foi feliz, e serviu, se encontrou nesse caminho, tinha muita fé, e aí eu, dentro da messiânica, seguindo o meu caminho, e mãe, acende uma vela aí, filho, ministra um Jorei aí, vamos que vamos. E era assim mesmo, né? Ela na religião dela, eu na minha, respeito, mas e o amor de uma mãe? Eu não vou confiar que a vela que ela vai acender vai me trazer luz? Claro, ela é minha mãe, me ama. E aí era todo mundo pedindo para a velhinha acender as velas dela, né? Então era isso mesmo. Quem dera nós também sermos essa pessoa que alguém fala, Fernando, por favor, faz uma oração aí que eu confio na tua oração porque eu estou precisando de ajuda. O nosso vizinho, esses dias eu tive uma experiência agora saindo do culto, no domingo do Jorei Centro. Fechei o Jorei Centro, estou com meus filhos, aí entrei no apartamento. Quando eu entrei no apartamento, passei pela portaria, tem o elevador social e o de serviço. A gente já entra sempre pelo de serviço, porque já chega, já tira o sapato e já entra. Então é costume já nosso. Tinha uma senhora no elevador principal. Aí, quando ela viu a gente passando, ela falou, vocês querem subir? Eu falei, não senhora, muito obrigado, a gente vai subir pelo outro. Muito obrigado. Só conheço de relance, nunca tinha falado com ela. Mas a gente entrou falando do culto, assim, e eu estava de terno. Quando eu entrei em casa, deu 10 minutos, essa senhora ligou no interfone e ela disse, olha, eu tomei a liberdade de ligar porque eu vi que o senhor é de igreja. E eu estou com sofrimento que minha netinha de 6 anos vai ter que fazer uma quimioterapia porque ela está com um tumor. E isso está me afetando muito. E aí quando eu vi que o senhor é de igreja, eu queria muito pedir para o senhor uma oração. E o meu contrato desse apartamento onde eu moro está para vencer em setembro. A minha esposa faz ikebana no hall do apartamento, da entrada. Então tem uma ikebana bem bonita. Só essa ikebana que ela faz, hoje, não tinha nada. E quando fez, chamou a atenção do síndico, de um monte de gente. Hoje, quando acaba a missão da flor, que morre, tudo que tem que trocar, às vezes não dá o tempo certinho, né? Demora 1 ou 2 dias para depois comprar e fazer nova.
o que eles fazem? O cara tira, vai lá no salão de festa, pega de plástico e coloca lá. Mas já deixa lá a de plástico. Aí depois vem a de verdade, que aí a minha esposa faz de novo. Aí, essa postura que essa mulher teve, para mim, eu me coloquei à disposição, já pegamos o nome dela, já fizemos oração, ela já foi com a menina na minha casa. E aí, eu falei para minha esposa, será que todos aqui do prédio sabem que nós somos messiânicos? A do 11º sabe, que aluga a minha garagem, que já foi na igreja, e agora essa senhora. Falei, então será que a missão nossa terminou aqui? Eu acho que talvez é importante que a gente colocar uma flor de luz com o cartão da igreja, se apresentar e falar, estou à disposição se precisar. Só isso. Mas eu não ter ficar entrando no prédio, indo para o meu quarto, para o meu apartamento, mas tem várias pessoas nesse prédio. Por que eu estou morando ali? Por que eu estou tendo essa permissão? Então isso que me chamou a atenção. Eu falei, então, nós queremos falar de paraíso terrestre, mas a gente se omite, a gente também não fala para os outros, a gente também na hora H que vê uma situação não é comigo. Nós, messianos, não podemos ter esse sentimento. Nós temos que ir para fora. Isso que eu acho que é a expansão, o espírito de Meixo Sama. Estado de espírito. É o estado de espírito de levar essa luz para o maior número possível de pessoas. Por isso que nós temos aquele solo sagrado. Muita gente é contra o solo sagrado. O solo sagrado é muito grande, o solo sagrado é uma despesa imensa. Podia ser uma coisa menor. Tem pessoas messiânicas dentro da igreja que pensam assim. Mas o pensamento de Meixo Sama é o contrário. É muito ao contrário. Certo? Então, esse ensinamento todo mundo conhece e que nós possamos praticá-lo, né? Aí, pioneiro da salvação. Nós tivemos agora o culto dos pioneiros, não foi? Foi um culto tão significativo. Nossa, eu mostrei para a Marina lá que eu pus até tapete vermelho lá para eles entrarem. Então, fizemos tapete vermelho, colocamos uma faixa. Foi um negócio emocionante para eles, né? Lá em São Caetano. Eu conheci o Jorei em São Caetano, meu tio, que já contei que bebia, que conheceu a igreja. E aí eu vinha brincar com meus primos e nessas brincadeiras ele conheceu a igreja, foi minha tia, foi meus primos e eu fui junto. Então, graças ao tio que bebia com força lá, mas ele quem conheceu o Jorei. Né? Tanto que ele chegou tão bem em casa que ele falou que conhecia um tal de Juarez. Vocês têm uma ideia quanto bom que o cara chegou. Mas esse Juarez que mudou a nossa vida e que hoje eu estou aqui representando essa igreja como sacerdote. Né? Meu tio faleceu agora, estou lá fazendo os cultos para ele. Então ele conheceu o Jorei em São Caetano. E minha tia também é uma grande pioneira lá de São Caetano do Sul. E hoje eu estou responsável por São Caetano. Olha como o mundo dá volta. É muito interessante. Muito, muito interessante. Então, esse pioneiro, o que eles são? Nossa missão é fazer o próximo feliz. Acredito que a melhor maneira de cumprirmos nossa missão é vivendo e tornando real uma vida que nos leve à felicidade. Vivendo e tornando real uma vida que nos leve à felicidade. Transmitindo isso através de nossa postura para que juntos trilhemos o caminho da elevação. Então a nossa postura, foi o que meu pai falou, vai na igreja, como que vai voltar? Não é tanto o que fala, é a nossa postura diante das situações. Essa que faz a diferença. A pessoa fala, nossa, ele mudou mesmo, essa igreja aí é boa mesmo, porque ele já está mudando. É isso que toca o coração dos mais próximos, que são os nossos parentes. Né? Então aqui, para isso devemos polir cada vez mais nossa felicidade e ganhar a permissão de nos elevarmos e de nos tornarmos pessoas que quando nos olharem pensem, eu gostaria de ser como ele, de viver como ele. Não com aquela inveja, ao contrário, mas assim, de admiração. Né? Hoje a gente vê o presidente Rezende, agora que esse homem purificou com uma gripe forte e não pôde cumprir a missão dele lá no Paraná. E pediu até desculpa, mas falou que já vai voltar lá quando puder. Terça-feira ele está em Manaus, para vocês terem uma ideia. E a gente pensava que aquele homem era imortal, né? Mas é uma admiração, né? Um empenho de um presidente como ele, que vai em todos os lugares, que está com essa energia.
O que ele fala, eu ganho energia dando motivação, dando apoio. Então quem ganha mais sou eu quando vou, não é como representante de meditação. Lógico, a gente vai receber ele com esse sentimento, porque é o que ele é, o maior representante da igreja no Brasil como presidente. Né? Então o Meixo Sama atua através dele. Imagina o peso da missão das costas dele, né? De cuidar de um país como o nosso e de tantas pessoas. Mas esse sentimento, esse amor. Então, quando a gente tem esse sentimento, é um sentimento não de inveja, mas de admiração. Por outro lado, Meixo Sama tem um ensinamento que diz, se ele conseguiu, eu também serei capaz. Então esse é o sentimento que a gente tem que precisar manter. Eu acho que o pioneiro traz essa grande ensinamento para todos nós. Não tinha casa, não tinha essa estrutura, não tinha cadeira, não tinha banco, não tinha ensinamento, mas eles foram tocados, não tinha tanta explicação, mas quem levantou a mão tinha um amor danado, e esse amor tocou o coração da pessoa. A pessoa falou, não sei o que é isso, mas também quero fazer, quero sentir bem, quero ajudar os outros. Aquela pessoa que não dormia, recebe um joreio, não entende nada e dorme uma noite inteira. Quem não dorme sabe o que é o sofrimento de não dormir. Quem tem parente que tem depressão, que não consegue dormir, que toma umas bombas, que se eu tomar um Rivotril, acho que eu durmo um mês. A pessoa toma 5 e não dorme. Isso é um problema sério. Eu estou com um caso lá que eu falo, rapaz, não é possível. E a pessoa toma os remédios e já não faz mais bem. E aí, caramba, precisa, né, essa insônia, tem que descobrir a causa disso. Então, esse pioneiro não tinha nada, mas aí eles desbravaram, trilharam esse caminho, sedimentaram, e hoje quando a gente está aqui, a gente ainda reclama que o tapete está torto, que não sei o que, a gente ainda fica olhando, né, aquela árvore de Natal cheia de luzinha, a gente já enxerga aquela apagada. Olha, tem uma apagada, tem 500 brilhando, a gente enxerga apagada. Tem gente que é assim, né? Só enxerga o negócio, tá lindo, maravilhoso, não, mas aquele galho ali morreu. É assim que enxerga. Tem gente que é especialista nesse negócio. Então, né, acho que esse pioneiro da salvação, eu falei no culto agora. Quem te encaminhou é o pioneiro da sua fé. Pioneiro não é só também os antigos. Os antigos são pioneiros, onde começou tudo. Mas tem pessoas que vão estar aqui presentes, que foi encaminhada. Você tem quanto tempo na igreja? Bastante tempo já? 9 meses. Aí você encaminha uma pessoa. Você encaminhou uma pessoa. Essa pessoa vem, se encontrou e se otorgou. Você é pioneira dela. Porque você que conduziu ela para esse caminho. Então, pioneiro não é só o antigo. Todo mundo que foi conduzido por alguém, nunca esquecer dessa pessoa. Hoje, todo membro que eu atendo na minha sala, eu pego o cadastro para checar endereço, tudo, né? Para poder ver se está tudo certinho. E eu sempre pergunto para ele, qual que é o dia da sua toga, você lembra? Aí tem uns que lembram, tem uns que falam só o ano, mas aí eu falo a data e falo, nunca esqueça desse dia. Porque esse dia é muito importante. É o dia que você nasceu nesse momento aqui para sair do banquinho e agora sentar na cadeira e somar nessa obra de construção do paraíso. Então não esqueça mais dessa data. E quem que te conduziu? Lembra dele. Tem gente que foi conduzida por aquele que já até saiu da igreja. E ela está lá. Tem pessoas que foi encaminhada assim. A pessoa que me encaminhou já saiu da igreja e eu estou aqui. Mas não esqueça dela, porque mesmo que ela partiu, a sua gratidão vai levar luz para esse espírito, para essa pessoa. Então esse pioneiro da salvação, todos nós temos que se tornar pioneiros da salvação das pessoas, todos nós. Então não é só lá atrás, isso eu falei no culto para todo mundo. Eu homenageei os pioneiros, agradeci, mas falei, todo mundo que está dentro desse culto aqui, precisa lembrar de quem te conduziu. Esse é pioneiro da sua fé. Valorize, agradeça, reze por ele. Tá certo? Então, esse sentimento aí é muito importante a gente ter. E aqui tem um ensinamento, compreenda a vontade divina, que ele diz, conforme já escrevi anteriormente, uma vez que o ser humano nasceu para construir o mundo ideal, objetivo de Deus, se ele estiver em consonância com esse propósito,
sempre poderá trabalhar com alegria e sem doenças. Eis a verdade eterna. Olha as palavras de Meixo Sama desse ensinamento, né? Eu entendi que eu nasci para construir esse mundo ideal, o paraíso terrestre, o objetivo de Deus. Se eu estiver com o meu sentimento em consonância com esse objetivo, eu vou poder trabalhar com alegria e sem doenças. Eis a verdade eterna. Nós, graças a Meixo Sama, nós temos isso. O presidente estava purificando de gripe. Ele não falava assim, eu estava doente, não pude ir. Não, eu tive uma purificação. Graças a Deus, todos os dias ouvindo ensinamento, recebendo jorei, entendendo como que é esse processo que Meixo Sama nos revelou. Por isso que na hora que tem uma purificação, tem que vir primeiro o que? O agradecimento. Esse agradecimento, que é essa prática que nós estamos fazendo desde janeiro. Isso é maravilhoso. Teve pessoa lá no Jorei Center que só fazia pedido de graça. Aí estava sentada lá fazendo pedido de graça para os filhos que não aguentavam os filhos. Eu falei, a senhora já agradeceu que a senhora tem os filhos? Porque tem gente que não tem filho. Aí ela rasgou o pedido de graça e fez o pedido de agradecimento. Vou agradecer agora que eu tenho filho. Eu falei, isso. Agradece que tem esse primeiro. Não só fica pedindo a Deus para mudar os traços. Porque esses traços aí é 50 seu, 50 seu marido. Então, quem tem que mudar só? Eles ou também todo o conjunto da obra? Então, é nesse sentido. Então, esse pedido de agradecimento, ele começou a mostrar para nós essa importância de valorizar tudo que nós temos. Valorizar o ar que a gente respira, valorizar o nosso funcionamento do corpo, valorizar que temos ido e voltado, porque tem gente que vai e não chega. Enfim, tantas coisas maravilhosas, né? Então, acreditar que isso é verdade, se eu estiver com esse sentimento de cumprir minha missão como messiânico, de somar na construção do paraíso terrestre, de ajudar as pessoas a encontrar saúde, prosperidade e paz, de levar essa luz, sem impor, sem forçar, mas de eu fazer a minha parte, de eu não ser omisso, eu vou ter proteção para ter alegria, para trabalhar, mesmo que eu tiver uma purificação, ela se eleve como foi a do reverendo agora. Ficou com gripe, com dor, passou 2, 3 dias, já está novo em folha. Essa é a grandeza de Meixo Sama. É a grandeza da gente ter essa gratidão por o Sagrado Jorei e pelos ensinamentos. Tá certo? E aí poder desfrutar, né, desse paraíso que é maravilhoso lá, o solo sagrado, né, e tantos outros locais que lá existem, né? Então aqui, uma frase forte que ele diz: somente o paraíso terrestre será construído pela força humana. Nesse caso, é indispensável que em certo momento alguém se torne um arquiteto e execute a construção. Segundo a nossa interpretação, o tempo é o presente, quanto ao construtor, a nossa religião. Então é isso que o presidente vem falando. O reverendo Meixo Sama é o grande arquiteto e o mestre de obra. E ele diz aqui que o paraíso será construído pela força humana. Qual que é a força humana? É o nosso papel de construir o paraíso aonde? No nosso coração, no nosso lar, para que isso se expanda para a nossa vizinhança, para o nosso bairro, para a nossa cidade. Eu lembro muito daquela historinha que todo mundo sabe, de jogando a conchinha no mar, voltava, pega a conchinha, joga no mar. Aí um cara falou, meu filho, tem 1000 conchas aí. Aí ele pega a concha e fala, mas para essa aqui eu fiz a diferença. E aí joga no mar. Já ouviram falar dessa historinha? É a mesma coisa. Pô, construiu o paraíso terrestre, olha lá o Putin, olha lá a guerra na Ucrânia. Olha aí toda a situação. Mas esse paraíso tem que começar assim. Por que que aquela mulher falou assim, nossa, eu senti que sou religioso e eu preciso dessa oração. Aquilo para mim foi um sinal. Que eu passo todo dia e dou bom dia para o seu Nicanor, que é o porteiro. Lá no meu apartamento tem 4 porteiros. Aí o condomínio está uma beleza, você tem que agradecer. Aí hoje tem a portaria eletrônica, que cai o preço bastante. Aí eu penso em mim, eu falo, tem que pôr a portaria eletrônica, porque esse condomínio está caro. Mas aí quando você vê o lado deles, estão 4 lá que já são jurássicos lá no negócio. Aí para mandar os caras embora é um acerto violento, pesado. Aí fala que não pode. Mas também se mandar embora, como é que vai ficar essas pessoas que estão lá há tanto tempo, com tanto carinho, tanto amor? Olha como é a situação. Aí eu fico pensando, aí barateia, eu fico feliz, o restante feliz, mas um fica chateado.
Ah, então eu vou procurar outro com portaria eletrônica para ser mais em conta. Logicamente que a gente tem que viver dentro do nosso nível. Mas aí, hoje eu tenho uma relação, uma paz, não tenho problema nenhum com o vizinho, com nada. Aí, de repente, eu procuro mais em conta, mais barato, e depois eu tenho que com outro tipo de pessoa, com outra situação. Às vezes, o custo-benefício a gente tem que saber. Então, mesmo quando a gente vai mudar, qualquer situação, busca ensinamento, busca rezar, não toma medida precipitada, pede orientação, para poder a gente ter esse caminho mais, assim, sentir que Deus é que está nos guiando, não é isso? Então, nesse caso aqui, todos nós somos o quê? Operários desse arquiteto aí. E é aí que entra a nossa parte, como nós estamos vivendo a nossa fé, como nós estamos praticando, tá certo? Então aqui, né, quais são as características importantes? Ter consciência da existência de Deus e da missão do ser humano. Então, todos os dias, o ensinamento que é lido, a experiência que é falada, que é lida, é para a gente ganhar essa consciência que Deus existe e que a nossa missão é construir o paraíso. Ter gratidão pelas bênçãos divinas, pelos antepassados, pelas pessoas que vivem ao nosso redor. Obra-prima do Criador, isso que foi o que o presidente falou. Todo mundo é obra-prima do Criador. Aí eu critico a Imaculada. Como é que fica isso? Eu estou criticando a obra-prima de Deus. Como será que ele vai pensar a meu respeito? Porque se alguém fala mal do meu filho, a gente não gosta. Então, se a gente olhar que todo mundo é obra-prima do Criador, quando eu criticar e julgar alguém, como que será que Deus olha para mim e fala: o que você está falando da minha obra-prima? Mas tem umas obras-primas meio complicadas, mas é obra-prima. Não tem jeito. Não é? Mesma coisa, eu tenho 4 filhos, tenho gêmeos. Um é advogado do outro, mas um é uma natureza, o outro é outro. Um é sisudo, quieto, concentrado, fechado. O outro é o vereador de São Caetano, conhece todo mundo. E aí? Aí essa característica aqui, por um lado é boa, por outro lado é inocente, todo mundo leva ele na conversa, o outro já é totalmente com personalidade, com caráter. E é gêmeo, como é que pode? Não é assim? Mas são obras-primas. Então, como que eu lido com cada um? Isso aí é maravilhoso, porque aí a gente para de julgar quem entrar aqui. Quem entrar aqui não tem que julgar. Opa, é agradecer e é nós darmos o nosso carinho, nosso amor, fazer o melhor. E se ele entrar, passar um tempo e sair, mas eu tiver a consciência que eu fiz o meu melhor, é o jeito. Então, essa característica hoje é muito importante. Reconhecer o valor de sua vida e de seu corpo físico. Ou seja, o que você está fazendo também, como que você está se cuidando, zelando por esse corpo que você recebeu. Então, isso também é importante. Eu fui descobrir agora com 50 anos que eu sou intolerante à lactose. 50 anos de idade agora que eu descobri que eu sou intolerante. Por quê? Porque eu ficava com determinadas situações com muito refluxo, arroto, e aí a minha esposa falava: você respira mais pela boca do que pelo nariz, que eu já notei isso à noite, que você ronca um pouco, e eu acho que é isso. Aí eu fui no otorrino, o otorrino falou: você tem um desvio de septo, mas isso não tem nada a ver. Não é ar que você está engolindo a mais, isso aí deve ser estômago, vai num gasto. Aí foi num gasto, fez o exame, aí ele falou: você tem intolerância à lactose. Aí agora, o que acontece? Não fui para o extremo, mas comecei a evitar, porque eu fiquei em Minas. Aí, meu amigo, você ficou em Minas, eu ganho queijo, é uma beleza, e eu adoro. Então aí eu tenho que saber dosar. Então não é que eu parei de comer, mas agora eu sei dosar para não me fazer mal. Exatamente. Então chegando no fim de semana, vai pedir uma pizza com as crianças, eu não tenho problema de comer. Agora, se eu comer segunda, terça, quarta, quinta aqui, aí é problema. Leite eu não tomo muito. Mas aí o que acontece? Aí começamos a comprar o leite zero lactose. Se é marketing, se não é, não sei. Se é psicológico, não sei. Mas aí todo mundo entrou. Então, quando faz agora um bolo, um doce, usam esse leite condensado sem lactose, um leite sem lactose. Não dá nada. Uma delícia e sinto bem. Então, até os outros falaram: pai, a gente vai entrar nessa aí também. Eu falei: faz o bolo aí, que isso que é importante. E aí a gente come tudo junto.
não é? Então, esse negócio do corpo físico, a gente tem que cuidar também. Não é só do espírito, a gente tem essa responsabilidade. Amar e valorizar todas as pessoas. Então, isso é importante. Valorizar as pessoas, amá-las, ter esse sentimento. Prezar pelas boas maneiras e a moderação. E demonstrar seus belos sentimentos por meio de palavras e atos. Então, são algumas características que serão exigidas para esse paraíso que tanto a gente fala. Senão está desconexo. Fala uma coisa, mas a maneira de agir, de falar, de ter boas maneiras está totalmente contrário, né? Então, acredito que nossa religião surgiu para cumprir essa tarefa. Portanto, com tão importante missão, a Igreja Messiânica visa desenvolver, de acordo com os desígnios de Deus, a grandiosa obra de construção do paraíso terrestre. Então, acho que hoje o que eu queria passar era bem claro a quanto que esse é o objetivo maior da nossa igreja. O objetivo maior da nossa igreja é isso. E a nossa igreja é a que vai realmente fazer essa diferença. Todas vamos agradecer, vamos respeitar, está fazendo o caminho. Se não tivesse as outras, a gente não dava conta de tanta gente que viria aqui. Então, nós precisamos encaminhar e conduzir quem tem missão e afinidade com o Meixo Sama. Essa que é a nossa praia. Não é arrancar do lado de lá para vir para cá e vice-versa. Como tem gente que fica com medo quando uma pessoa sai daqui, manda até jogar fora o Oricari, e fazem barbaridades. Nosso papel, quando vem outra pessoa de outra religião, nossa missão é o quê? A senhora está vindo aqui, ok. A senhora não vai mais rezar ali, seguir os preceitos. O certo seria ir lá, agradecer e comunicar. Esse que é o certo. Então, a mesma coisa. Pessoa que vem do espiritismo, né? Por exemplo, eu recebi pessoas da Umbanda. Poxa vida, estou gostando daqui. Então, fica aqui, vai ficar ganhando essa condição, essa confiança. Tomou essa decisão que vai seguir a messiânica, seja sincera, agradeça. Porque a senhora teve o período que a senhora foi lá, que a senhora rezou, que a senhora cultuou as santidades que ali tinha. Então, tem esse sentimento, esse respeito. Esse é o certo. Então, se amanhã a pessoa sai daqui e vai para outra religião, a outra religião tinha que falar o que para ela? Procura a igreja, comunique, agradeça, devolva, debaixo, e aí segue. Esse é o ideal, né? Mas o nosso papel é isso, é entender que nós estamos aqui para trazer as pessoas para o nível que nós chegamos. Então, não adianta querer empurrar ninguém para o alto. Nós que precisamos subir. É nosso papel. Então, mesmo que eu não consiga, eu fui caminhar minha irmã agora, depois da passagem da minha irmã, com 27 anos de messiânica. Agora, minha irmã, quando perdeu minha mãe, minha mãe era umbandista, minha irmã ia, mas minha irmã só ia para fazer da religião um interesse para as coisas dela. Então, pedia lá para fazer trabalho, fazer isso, fazer aquilo, para não ser mandado embora, para o chefe não pegar no pé dela. Deus era o empregado dela. Aí agora minha mãe faleceu, agora o negócio apertou, ela veio falar comigo, eu quero pedir uma orientação para você como religioso, não como irmão. Eu falei, pois bem, então vamos lá, sente aqui, deixa eu pegar aqui seus dados. Tratei também como primeira vez. E aí, falei para ela, bom, o ensinamento está aqui. Muito importante buscar sempre na orientação ensinamento de Meixo Sama, que dá base. O ensinamento está aqui, a realidade é essa. E aí dei a tarefa. Aí ela começou a ir, foi atendida por outro ministro. Passou 3 meses, hoje ela está na igreja. Hoje ela está falando, não, porque não tem gratidão. Eu falo, olha que bonita. Nossa, quando eu achava que ela ia ter esse sentimento, esse entendimento. Então tudo é possível. E o tempo é de Deus, né? Mas o que eu entendi? Quando eu voltei para a difusão e comecei agora a fazer meu papel com todo amor e carinho para todo mundo que aqui entra, aí agora nem lembrei mais da minha irmã, agora que despertou. Então é nesse sentido, né? Bom, então aqui agora, esse é o formulário que todos nós iremos distribuir aqui, né? Então, a partir de agora, esse formulário é o formulário que está no site da igreja e, às vezes, algumas unidades têm uma versão anterior. Talvez aqui tenha a versão anterior.
não tem problema, porque o mais importante é esse local aqui. Porque normalmente a diretriz é a mesma, aqui que muda às vezes um salmo ou outro, né? Então nesse aqui está, se não fizermos a felicidade do próximo, não poderemos ser felizes. Acredito que meu maior objetivo, o paraíso terrestre, estará concretizado quando o meu estado de espírito encontrar ressonância e expansão no coração dos homens. Então esse é o poema que colocaram. Mas esse que é o importante, com o sentimento de seguir os passos de Metsu-sama, rumo à concretização do paraíso terrestre, desejo empenhar-me por meio das práticas messiânicas, no encaminhamento das seguintes pessoas à felicidade. E aqui nós colocamos os nomes das pessoas. Então esse formulário, se o poema for o antigo, do ano passado, o meu lá é tudo ano passado. Mas esse contexto aqui é igual. E aqui que é a grande sinceridade que a gente precisa ter. Porque nós viemos desde janeiro praticando a prece de agradecimento, não foi? Então, hoje, todo dia, chega na igreja, põe o nome e já escreve. Agradeço por servir, agradeço pelo dia, agradeço por ter acordado, por estar vivo. Então, a gente começou a treinar isso desde 6 de janeiro. Nós começamos a fazer essa prece de agradecimento. Isso é como o reverendo Túlio falou, isso é uma sedimentação de uma prática da fé messiânica, que gratidão gera gratidão. Então a gente começar a se ligar a Deus por intermédio do sentimento de gratidão. Então agradecer todo dia, nunca sair da igreja sem antes agradecer alguma coisa. Acordou, agradecer. Teve 3 momentos de agradecimento, faz 3 vezes o agradecimento. E isso está maravilhoso porque começou a criar esse sentimento, purificar o nosso sentimento realmente de gratidão, né? Só que agora, o segundo passo que o reverendo pediu é o altruísmo. É o nosso treino de altruísmo. Então, aqui começa a ser esse treino de vocês receberem esse formulário, levar para casa e pensar, colocar os nomes com toda sinceridade. E aí, quando vocês trouxerem para a igreja, tirar uma cópia. Uma vai ficar aqui na igreja, no altar. A outra para andar com vocês, para que sempre vocês estejam orando. Então eu não vim aqui, vou assistir o culto pela Isunome TV, 8h30 ou 6 horas da tarde. Aí você vai entrar em sintonia com o Takamahara das 7, você vai ouvir o ensinamento, ouvir a experiência, mas você vai participar da oração. E naquela pausa da oração, mentaliza essas pessoas que elas possam receber luz, possam ser felizes, possam ter afinidade de ingressar na fé messiânica. Então isso aqui é uma atividade agora diferente de preencher por preencher. Aqui é para pôr espírito mesmo de que pessoa que eu vou pôr o nome. Poxa, tem 2 frequentadores que eu já estou acompanhando aqui na igreja. Coloco o nome deles. Fundamental, né? Nome de frequentador. Tem alguém da família que eu quero realmente esse ano fazer diferente. Quero não forçar, não impor, mas orar para que ele seja feliz. Vou tentar oferecer um jorê de uma maneira diferente, sem cobrança. Mudar a tua estratégia. Coloca. E se empenha para conduzir as pessoas. Dia 29 de maio nós teremos um mutirão de limpeza em preparação ao culto do paraíso. Eu já abri a caravana lá em São Caetano. O objetivo é 500 pessoas da igreja PCDM. Então esse mutirão é excelente, porque nós iremos levar essa cópia de quem já fez o formulário. Então o original vai ficar nos altares do Jorei Centro, porque no dia 15 de junho é o culto em cada Jorei Centro. Mas a cópia anda com você. E nesse dia 29 nós vamos lá no Solo Sagrado dedicar. E lá nós iremos já fazer oração lá naquele sagrado altar. Focando esse altruísmo, de levar a luz para essas pessoas. Tudo bem? Então esse aqui, esse formulário, né, a Marina já vai começar a distribuir. Hoje, quem estiver aqui já vai levar. E depois, quem não participou do aprimoramento, cada um de vocês apoiar a Marina para poder conversar. Veio na igreja, você participou do aprimoramento? Não, então vem cá. Deixa eu te passar aqui a orientação que foi passada, a importância desse formulário. Né? Um ajudando o outro. Então assim que eu estou fazendo na São Caetano. Ontem todos já receberam, porque teve a orientação. E agora, a partir de segunda, já fica o formulário com envelope para poder entregar para as pessoas. Esse culto é especial, então a gratidão
também é especial. Essa gratidão é para que nós possamos preparar. Tem muita gente que quando chega em junho muda o envelope. Eu faço meu donativo mensal, aí em junho ele tira do envelope do mensal e põe nesse especial. Não é isso. O mensal é mensal. Você recebeu da sua labuta, primeira coisa, separar sua gratidão e oferecer, para agradecer a Deus em retribuição ao seu trabalho, à sua saúde, ao empregador que te pagou. Esse é o sentido da donativo mensal. Esse aqui é uma gratidão especial para esse propósito, que esse mundo se estabeleça na nossa vida, na vida das pessoas, que é esse mundo de saúde, prosperidade e paz. Então esse é um donativo diferente, especial, precisa ser preparado. Então o que eu estou orientando? Vamos começar a receber o envelope, preparar para que em junho a gente venha e ofereça. Então você tem um tempo, nada está sendo pego de surpresa. E um verbo que a gente precisa mudar quando fala de donativo. Não é dar, é oferecer. Isto que Meshama ensinou. Meshama não falou em dízimo. Meshama não falou em 10%. O que Meshama disse é o seguinte: tudo que oferecemos a Deus em retribuição, Ele nos devolve 10 vezes mais. Esta é a orientação de Meshama. Então, tudo que oferecemos a Deus, Ele nos devolve 10 vezes mais, significa que se eu ganho 100 e eu ofereço 10, mês que vem eu tenho a permissão de ganhar novamente o 100. Aí tem gente que fala, sensei, é R$1, mas é com todo o meu sentimento. Errado, fora da lógica. Porque amanhã o Bolsonaro vai falar com todo o sentimento que o salário mínimo é R$500. Você vai aceitar? Mas é com todo o sentimento dele, do nosso presidente. Não tenho nada contra ele, nada, não falei o nome só. Mas um presidente falar isso, tudo tem lógica. Então nós precisamos sair desse sentimento de pobreza, de ficar preso no que a gente oferece. A gente tem que ter um sentimento de falar quanto eu gostaria de estar oferecendo para a construção desse mundo. Para dizer, eu queria oferecer R$500 por mês. Quanto eu estaria tendo a permissão de ganhar se tudo que oferecemos volta 10 vezes mais? É isso que a gente tem que ver. Aí a gente fica preso no que a gente oferece, com apego. Eu fiquei 2 anos no Mato Grosso. Mato Grosso tem mais boi do que gente. Mato Grosso é terra, é apego, é carne, é caboclo nervoso. Aí tinha o cara que tinha 50 cabeças de gado. Aí ele falou, como que eu faço um donativo? Eu falei, faz em cima de 5. Hoje ele tem 5 mil. Pergunta se ele faz sobre 500. Não, 500 é muito, mas você tem 5 mil. Antigamente você tinha 50. Então nós não prosperamos, por quê? Porque fica preso no espírito de pobre, de ficar preso só no apego. Então, quer mudar sua vida próspera, quer se tornar próspero, agradece à altura da permissão que Deus está te dando. Por que tem gente que perde emprego? Por que tem gente que trabalha e às vezes não recebe e toma calote? Tudo isso é fruto do quê? Da falta de gratidão. Então, por isso que donativo não é dar. Porque o dar é o quê? Eu tenho tanta gravata, vou dar essa gravata ali pro rapaz ali, que está precisando, que fica bonito com a camisa roxa dele. Não tem sentimento nenhum nisso. Agora, quando eu falo assim, não, eu quero oferecer esse presente, eu estou pensando na felicidade do... É igual desculpa e perdão. É igual? Desculpa aí, Marina, foi mal, esqueci ali o pendrive, não pude... Isso é uma coisa. Perdão tem um sentimento muito mais profundo. Vem do coração. Então, essa oferta aqui é uma oferta especial, que todos devem preparar com muito amor e carinho, com esse objetivo que nós vimos. Então, sempre que você fizer, é oferecer. E aí, o que eu falei lá? Quando for fazer, se já final de maio preparou, procura a Marina, procura um assistente de ministro para fazer oração junto. Não entregue sozinho, não ofereça sozinho. Sempre com alguém para fazer oração, para agradecer a Deus a permissão que você está tendo de retribuir. Esse é o sentimento. E muita gente tem medo de falar de gratidão. Temos que acabar com isso. Porque aqui, o donativo não é para pagar água, luz, telefone. Isso é claro que toda a igreja estamos no mundo material. Isso é óbvio. Mas o donativo é para oferecer a Deus, para retribuir tudo que nós recebemos. É isso que é importante, a gente ensinar para as pessoas.
Na hora que fala de tá, o jorê é bom, a ikebana é maravilhosa, o cafezinho aqui é uma delícia. Quando fala de donativo, a pessoa fala, sabia que tinha dinheiro na história. Aí pronto. E a gente fica refém? Não pode ter essa vergonha. Opa, tem que ter gratidão mesmo, meu amigo. Vamos aqui, vamos entender o que nós ensinamos aqui. Eu não tenho que explicar o que os outros ensinam. Eu tenho que passar com amor e sentimento o que Meixo Sama nos ensinou. Então, esse verbo aí, acabou. É oferecer a gratidão, não é dar. Tá bom? Então, esse aqui é o propósito do culto, né? Que a gente vai começar agora a distribuir, a entregar um por um. E vocês tenham hoje, quem está aqui, a responsabilidade de levar para todos os membros do Centro de Assunção essa oportunidade. Então, não deixar ninguém sem receber o formulário e sem ter a ciência do culto. 12 de junho, Solo Sagrado, 15 de junho, nas unidades. Tá bom? Beleza? Então, esse aqui é o nosso sentimento. Travou. Beleza? Travou até aí o negócio, tá vendo? Travou mesmo. Então, significa que Deus está falando, chega, que já são 4h35, né? Já falou demais, é isso mesmo. Mas agora tinha só mais uma tela que era muito obrigado. Então, do fundo do coração, é que era bonita a imagem. Mas daqui a pouco ela volta, né? Peraí, vamos ver se aqui vai. Aqui, foi. Foi essa, né? Olha lá. Aqui tinha uma foto que eu gostei dessa frase. Ser feliz não é ter uma vida perfeita. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de tantos desafios, tantas perdas e frustrações. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. Então essa frase, para mim, né, essa fofa, isso não é paraíso? Você olha um negócio desse, pode ter tudo, você olha isso, você já se... Não é uma pintura? Então, nós temos que nos olhar no espelho e sentir essa mesma, que nós também somos obra-prima do Criador. Não é só ela que é linda desse jeito, não. A gente também é bonita, é linda, é obra-prima. Se valorizar, se amar, né? Parar de ser vítima. Vamos fazer a nossa diferença. Eu não estou nessa igreja, não estou ainda com saúde, prosperidade e paz, então eu quero chegar lá. Tenho que alcançar. Eu também. Eu falei para minha mulher, são 23 anos de casado. 10 anos fiz filho, 10 anos correndo atrás do prejuízo. Falei, agora 3 anos tem que prosperar, porque não tá difícil. Né? Falei, temos que chegar, ainda não tem ainda o imóvel próprio que sonhou, então a gente tem que ter esses objetivos. Né? Mas agora eu já penso que o objetivo do imóvel um dia ter é para eu e você mesmo, porque os 4 têm que seguir o caminho. Não quero ter nada grande mais não. Né? Antigamente você pensa. Então hoje eu moro de aluguel num imóvel que está todo mundo junto, graças a Deus. Então, às vezes a gente fica achando que nunca a gente vai conseguir, a gente fica se derrotando. Nós temos que parar de ser vítima e fazer a nossa história com os ensinamentos, com o Meixo Sama, com nossos amigos, com todos os nossos membros, tá bom? Então, que esse ano, esse culto do paraíso seja o melhor culto do paraíso que nós já vivemos, tá bom? Muito obrigado, desculpa aí pela demora, mas foi muito gostoso estar aqui, gostei bastante de ter essa oportunidade de estar participando com vocês e tenho certeza que a Igreja ABCDM está numa linha assim maravilhosa, né, junto com o Reverendo Túlio, esse sentimento de gratidão e agora esse altruísmo que ele pediu tanto que a gente abordasse aqui, que é colocar esses nomes e se empenhar até 23 de dezembro, no mínimo, pelo menos 2 dessas pessoas que estiverem na lista, a gente conseguir conduzir. Se aqui 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Chegou agora, mas já está na fita. 13. Se todo mundo, né, tiver aí pelo menos esse sentimento sincero e conduzir, encaminhar para essa pessoa somar, nossa, quantas pessoas a gente vai dobrar aqui o número, né, no dia de hoje. E tem mais membros ainda, né, os antepassados tudo sentado ali fora, né, então vai ter muita gente aí. Não é? Tá bom? Então, muito obrigado do fundo do coração, uma boa tarde, né, um bom final de semana a todos. Obrigado.
Encerra-se assim o aprimoramento como preparação ao culto do paraíso terrestre da Igreja ABCDM Juray Center Assunção. A todos, um bom retorno aos seus lares. Obrigada.